Boa noite, irmãos. Estamos de volta. Vamos ver se realmente nós conseguimos entrar. Ih, Rogério, não. Vamos ver? Vamos esperar o tempo ali dele. Bom, Rogério, acho que não. Ah, entrou. Amém. Entrou, irmão Marcílio. Podemos iniciar, né? Entrou. Boa noite a todos, irmãos. Celso, Valéria, Madureira, Tereza Cristina, Maria Conceição, o Celso novamente, o Robson está na sala. Rudney, Sueli. Rudney Fernandes, Pedro Sampaio e a Sueli Gutierrez e os demais todos. Nós podemos fazer mais uma oração, né? Sim, com certeza, né? A oração não houve lá, né? Eu não sei se o irmão Robson, o irmão Marcílio, a irmã Joana, enfim. Fabiano, Amém, irmão. Vamos orar? Boa noite a todos os irmãos. Vamos então invocar o nosso Deus agora. Amém. Santo e poderoso nosso Deus, louvamos ao Senhor porque é o Senhor que nos concede o poder levar essa mensagem mais uma vez hoje. Pedimos que o seu Santo Espírito esteja conduzindo todo o trabalho, as palavras que vão ser usadas. Que o Senhor nos conceda sua graça, sua misericórdia, que o Senhor abra nossas mentes a cada um dos irmãos que estão participando na sala e nós também que estaremos participando na sala interna, que o Senhor nos conceda sua misericórdia e o dom da tua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Bom, Rogério. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a graça de Jesus e o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por Ele ter barrado, né, as ações do inimigo e que, de fato, né, nós possamos aprender. Todas essas coisas devem nos ensinar uma lição, né? O inimigo, de fato, ele trabalha para que essas coisas não aconteçam, mas, enfim, Deus é mais poderoso, nós sabemos disso, e nós vamos imediatamente retomar o estudo de Mateus 24. Nós iniciamos fazendo uma breve recapitulação, mas como o tempo já é bastante, né, avançado, eu gostaria que os irmãos escrevessem, por favor, aí no chat, por favor, escrevam os que não participaram do estudo anterior, porque se não participaram do estudo anterior, e se forem muitos, a gente vai fazer um resumo ou mais rápido ou um pouquinho mais lento. Vai depender só, mas os irmãos, por favor, respondam de forma rápida para nós aí. Enquanto isso, nós vamos avançando, né, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1, onde nós vamos retomar o estudo que fizemos. E lembrando sempre, irmãos, né, daquele conceito dois conceitos que são chaves para os nossos estudos, sempre, né? Nada de novo debaixo do sol, e também, né, quem é o servo fiel e prudente é quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Isso é que nos foca, né, como um grupo diferente, um grupo especial nas mãos de Deus, apresentando a verdade presente ao mundo que perece certamente pela falta dela, né? Mateus 24, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Falamos aqui no estudo passado que, assim como nada de novo debaixo do sol, Jesus está saindo do templo, o templo que lhe pertence, e os discípulos saem para mostrar para ele a estrutura, mostrar a beleza da igreja que tinham, mostrar os hospitais, mostrar as escolas, trazendo sempre para hoje já, uma vez que nós sabemos, né, que nós somos o povo da verdade presente, ou seja,
o tempo apresentado profeticamente aqui é um tempo em que os membros estariam mais preocupados com a beleza da igreja do que com o próprio fundamento. Imagine os discípulos agora tentando mostrar para Jesus a beleza do templo, né? Aquele que era o fundamento, aquele por quem o templo subsistiria apenas se ali estivesse, né? Os discípulos então começam a mostrar da mesma maneira que hoje os membros, repetimos, estão muito mais preocupados, né, com a sua igreja do que exatamente com a verdade, né? Você apresenta uma verdade diferente, uma verdade que o corpo doutrinário da igreja dele não tem, ele questiona, porque no final das contas ele quer ter uma igreja e não a verdade. Essa é a realidade do tempo em que estamos. Jesus, porém, lhes diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficarei aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, né, Jesus disse na época e está dizendo hoje que no momento em que você ama mais a igreja do que ele próprio, no momento em que o teu amor está direcionado para um templo físico, como era naquela época, templo do Senhor é este, é o que eles diziam, por isso é dito, não vos fieis em palavras como esta, templo do Senhor é este, não é assim que funciona. O que realmente faz de uma igreja uma verdadeira igreja é a presença de Cristo no meio dela. Então, quando a igreja, a instituição, a sinagoga roubou o coração dos membros, é necessário que seja destruída, porque assim, quem sabe, os membros poderão ver que, de fato, né, eles estão direcionando o seu amor ao local errado, né? Avançando, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, né? Aqui é um ponto bastante interessante, irmãos. O irmão Edson, o irmão Giovanni, não se preocupe, nós estamos fazendo um pequeno resumo então, para que os irmãos possam ter o conceito do estudo, né, e depois entramos diretamente no estudo em si. Então, imediatamente, né, a lição aqui é em particular. Jesus fala, né, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, tinha muita gente ali, mas aqueles que quiseram realmente aprender, entender o que aquilo significava, aqueles que quiseram realmente entender o que Jesus quis dizer, aqueles que querem entender a profecia, terão que cair de joelhos em particular para poder aprender. E eles então fazem uma pergunta, irmãos, e quero que frisem bastante, né, com bastante atenção na pergunta: quando sinal, certo? Esses dois pontos são muito importantes. A pergunta foi: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, Jesus começa, diz o texto, e Jesus respondendo, disse-lhes. Então, começa Jesus a responder a pergunta deles, porém, Jesus vai responder primariamente, vejam, eles pediram sinais, né? Perdão, sinal e quando. Jesus não diz nem quando, nem sinal, porque Jesus começa a mostrar para eles o que antecederia o quando e o sinal. Então, ele começa: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então, ele diz, olha, eles virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui não são os falsos profetas, como a grande maioria acredita. Os falsos profetas vão aparecer apenas no versículo 11. Aqui são literalmente aqueles que viriam com o nome dele, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Aqui é uma alusão, sem dúvida nenhuma, ao papado, aos papas, que dizem literalmente eu sou o Cristo, ou seja, né, o nome de blasfêmia que todos eles têm em sua testa, conforme Apocalipse 13, é nome de blasfêmia. E o nome de blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. E neste caso especificamente, é dito aqui deles, né, que viriam em meu nome dizendo eu sou o Cristo, né? A assertiva papal é: o Papa não é apenas o representante de Deus na Terra, é o próprio Cristo feito carne, né? Então, por aí os irmãos, né, já têm a sua resposta. Nós temos já 265 papas, se não me falha a memória, ou 266, né? Então, é bastante, principalmente se nós
considerarmos o tempo que cada um desses papas esteve no poder, ensinando ao mundo, né? Eu sou o próprio Cristo feito carne, né? Esta é uma das razões pelas quais, obviamente, a Bíblia se levanta dizendo. É claro que aí existe o Henry Christie, existem todos esses, né, que se asseveram ter vindo, né, como Cristo. Aqui também entram aqueles que vêm, né, como diz, usando, né, dizendo que vem em meu nome, porque usam o nome de Cristo, né, dizendo eu sou o Cristo, ou seja, usam o nome de cristão, ou seja, irmãos, prestem assim bastante atenção nisso. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a igreja é católica, é apostólica e é romana. Ela é católica porque os ensinos dela são os ensinos do catolicismo. Ela é apostólica porque ela se diz atingir o mundo. E ela é romana, porque os ensinos que ela dá ao mundo são os ensinos de Roma, né? Ou a mesma Roma do passado. Então, porém, ela usa o nome de Cristo, ela se diz cristã. Por quê? Porque se ela disser realmente qual é a doutrina dela e o que ela é de fato, os cristãos não a aceitariam. Então ela usa o nome de Cristo, mas ela não quer absolutamente nada com os ensinos de Cristo. Por isso ela é, repetimos, católica apostólica romana e não católica apostólica cristã de fato. Ok? Bom, 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, os rumores de guerra, todos, aqueles que vão acontecer de fato ainda, não estão acontecendo. E aí, o nosso povo, infelizmente, olha, agora diz que vai cair um meteoro em setembro, diz que vai acontecer isso, e o nosso povo, infelizmente, fica assim bastante preocupado, porque não está atentando para a cronologia profética de cada coisa. Irmãos, em primeiro lugar, haverão rumores de guerra. Claro, pode cair um terremoto, um meteoro em setembro? Pode, irmãos, pode. O que a gente não pode confundir é que este não é o sinal cronológico que Cristo nos deu. Então, qual é a importância disso no cenário bíblico profético? Né? Se em setembro cair alguma coisa, eu arrisco dizer que não há nenhuma importância na cronologia. É um sinal de que as coisas realmente estão acelerando? Particularmente, eu não acredito que vai cair meteoro em setembro. Eu não. Mas, irmãos, cada um, né, siga conforme a fé que tem, né? Porque, obviamente, né, ninguém pode transmitir fé ou falta de fé também a nenhum outro, né? Isso é o fruto do estudo, da oração, da busca, cada um, né, deve andar, por isso diz, cada um ande segundo, né, a fé que tem, e não segundo a fé que não tem. Então, não vos assusteis, isso não está aí por acaso, né, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, nós podemos tentar dizer que está se cumprindo isso aqui, mas não está, irmãos. É nação contra nação, é reino contra reino. Vai ter uma deflagração realmente violenta a nível de nações. E isso ainda não está acontecendo, irmãos. Né? Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que nós não temos que nos preparar. Não é nada disso. Nós precisamos ser pessoas pontuais na palavra de Deus, certo? Então diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, está havendo, mas haverá muito mais, pestes, não estão havendo as pestes que ainda vão cair sobre a terra, terremotos em vários lugares, ok? Os terremotos serão consecutivos em vários lugares, vários irmãos, ao mesmo tempo, e isso realmente chegando inclusive em lugares que nunca houve um terremoto. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, certo? Isso é o princípio. Aí diz, então, ou seja, após isso tudo, então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, certo? Vejam, irmãos, a partir do momento que, e algumas pessoas dizem assim, tá vendo, é o nome, é Yehoshua, Yeshua, é Yeroshua, é isso, é aquilo, é aquele outro, meu nome.
Na verdade, irmãos, em toda a Bíblia os irmãos vão ver que quando a palavra de Deus usa o meu nome, está falando acima de tudo a questão do caráter. Quando nós refletirmos perfeitamente o caráter de Cristo, lembre-se sempre que os nomes eram dados em função do caráter e missão. Jesus, Salvador; Moisés, libertador, né? Daniel, juízo de Deus; Emanuel, né? Deus conosco. Enfim, os nomes tinham intimamente uma relação com o caráter da missão. Nossa missão nessa terra é refletir o caráter de Cristo. Quando nós estivermos no ponto que a mulher, igreja de Apocalipse 12, estiver cumprindo o seu papel aqui, né? Quando nós estivermos como aquela igreja vestida do sol da justiça, que é Cristo, nós estaremos refletindo o caráter dele. Por isso ela está vestida do sol da justiça. Ela reflete os raios de graça, que são os raios da graça de Cristo, exemplificados ali no sol da justiça. Então, o sol não tem como não refletir, não gerar calor e não gerar luz a toda a terra. Quando nós estivermos assim, seremos de fato portadores de luz nessa terra, refletindo o caráter de Cristo. E aí as pessoas nos odiarão. E não odiarão a nós por causa disso, odiarão a nós porque o inimigo estará tomando elas e procurará fazer conosco o que fez com Cristo: perseguição. Neste momento seremos os inimigos públicos número 1 das nações, seremos os fundamentalistas que as leis hoje estão se preparando para perseguir e matar. Bom, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Irmãos, o termo escandalizado, ele tem a ver com a igreja e não com o mundo. Veja, né? Por isso ele diz assim: se comer carne escandaliza o teu irmão, né? Então o escândalo, ou escandalização, ou seja, nossos próprios irmãos vão nos trair. Nossos irmãos. Quem serão? Não sei, irmãos. Isso eu realmente não sei, né? Por isso que é dito: que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Jesus foi ferido pelos seus amigos, por aqueles que eram a sua igreja. A história se repetirá. Agora, existe um outro ponto que deve-se entender aqui. Esse matar-vos-ão. Irmãos, João capítulo 16, versículo 2. João 16, versículo 2 é dito, irmãos. Vejam bem o que Jesus disse para nós, irmãos da verdade presente. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Olha o termo aí. Para que vocês não se escandalizem. É um problema na igreja. Eu tenho dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Expulsarão vocês das sinagogas. Irmãos, isso já está acontecendo. Aconteceu com vários dos nossos irmãos, mas vai acontecer uma violência muito maior. Expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará, estará pensando que está fazendo um serviço a Deus. Isso foi o que aconteceu no passado. O papado disse: são hereges, têm que morrer. E eles matavam imaginando estar fazendo um serviço a Deus, porque na cabeça deles eram a Santa Inquisição, eram as Santas Cruzadas, faziam em nome de Deus. Isso vai voltar a ser feito. Porém, olha o que o versículo 3 diz: isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Irmãos, os que procurarem nos matar, farão isso em nome da Trindade, que eles creem realmente que é a divindade. Irmãos, se os irmãos estudam um pouco antes, o capítulo 15, vão ver que Jesus estava falando do Espírito Santo. E é esse Deus, entre aspas, que usarão como argumento para nos perseguir. Essas pessoas não creem que o Espírito Santo é Deus. Elas precisam morrer. Elas não creem na Trindade. Elas não creem no nosso Deus. Precisam morrer e matarão em nome de Deus. O assunto todo aqui de Apocalipse 16 está referindo-se a uma questão
problemática em relação ao Espírito Santo. Os irmãos vão ver que é esse o tema ali. E agora ele diz, por conta deste tema, expulsarão vocês das sinagogas. Já aconteceu, vai acontecer de novo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, é o Big Brother numa forma inversa, e uns aos outros se aborrecerão. E aqui entramos diretamente agora no tema, né, avançado. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vejam o que diz o capítulo 16 de Apocalipse. Capítulo 16, versículo 13. Como agem os falsos profetas? 16, 13. Diz o seguinte: da besta do dragão, da boca da besta, perdão, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres. Então, irmãos, prestem muita atenção nisso, irmãos. Da boca do demônio, do diabo, da boca do papado e da boca do falso profeta, protestantismo apostatado, todas as igrejas aqui apostatadas, irmãos, estas igrejas que deveriam pregar a verdade, sai agora, e já neste tempo está acontecendo, de cada um deles sai um espírito imundo, por isso saem 3 espíritos imundos, um da boca do dragão, um da boca da besta, mas todos esses espíritos são semelhantes a rãs. Os 3 são semelhantes a rãs. Por quê? Por que semelhante a rã? Irmãos, simples. Como é que uma rã pega a sua presa? Como é que ela pega a sua presa? Usando a língua. Então, é pela língua, pelas falsas doutrinas, pelas mentiras, pelas doutrinas falsas, espúrias que ensinam, é que vão prender as pessoas, prender os membros, semelhante a rãs. Mas são espíritos de demônios e fazem milagres. Aí vem a questão. Nós temos hoje inúmeras igrejas fazendo milagres. Irmãos, não vamos nos enganar. E nós olhamos, a pessoa foi lá, de fato, irmãos, prestem atenção nisso, irmãos. De fato, chegará um tempo que você, se for enganado, vai levar uma pessoa que não anda, que você sabe que ela é paraplégica, vai chegar lá e vai ser, entre aspas, curada. Peraí, mas o diabo então agora resolveu curar. Irmãos, Deus apresenta um só escudo contra o engano do milagre. Existe o milagre verdadeiro, existe o milagre falso. Como saber qual o irmão Robson está colocando o espiritismo? Está correto, irmão Robson, né? Eu me fixei apenas na questão da rã, porque são 3 espíritos iguais, mas é o espiritismo, né? O protestantismo apostatado, né? Que, como falamos aqui, e o papado, né? Existe, obviamente, né? O catolicismo ensina dentro desse escopo, a maçonaria. Nós estamos resumindo o assunto apenas, né, aquilo que é, né, o mais importante nesse momento. Muito bem. Agora, são espíritos de demônios que fazem milagres, né, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, né, esses milagres, esses sinais que vão estar aparecendo da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, todos esses milagres têm um objetivo, né, fazer com que os reis da terra sejam congregados para a batalha. E que batalha? A famosa batalha do Armagedon, uma batalha espiritual, uma batalha que está aqui representada como naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o nosso elemento-chave é o mesmo elemento de Elias.
Elias vem, estão ali 400 profetas de Azera, e ele diz assim, vamos deixar claro, entre aspas, né, a quem é que cada um serve. Os profetas de Azera, então, montam o seu altar, iniciam o seu culto a Baal, ou a Azera, né, eram os profetas de Azera, e começam, prestem atenção, irmãos, começam a pular, começam a gritar. Este é o culto a Baal, pulos e gritos. Então não estranhem se hoje as igrejas estão exatamente se comportando, na sua grande maioria, aos pulos e gritos, certo? E aí nós temos um resumo apenas, uma vez que nada de novo debaixo do sol, né? Este é o culto que eles fazem e se cortam com facas, né? Se isso ainda vai acontecer no futuro, não sei. É bem possível que daqui a pouco o inimigo comece a exigir sacrifícios dentro das igrejas. Lembrem-se, irmãos, que tudo vem de Babilônia. E Babilônia não tem culto. Babilônia tem o que nós chamamos, e o que ela própria chama de sacrifício da missa. Certo? Então, não é por acaso, né, que isso está aí. Bom, agora, né, lembrem-se que, finalmente, Elias agora vai fazer o seu culto a Deus, né? Nada acontece, porque Deus ali não permite que um milagre espúrio ocorra. O inimigo estava louco para poder colocar fogo naquela lenha, para provar que ele era o verdadeiro Deus. Deus não permitiu. Elias fica de olho nos sacerdotes e falsos profetas, porque se eles, a qualquer descuido de Elias, isso é um ensino para nós, vigiar e orar. Vigiar, por quê? Porque ali, se eles se descuidassem, eles colocavam fogo lá para mentir que Deus havia feito, porque, irmãos, os irmãos sabem, tem de tudo nas igrejas, tem o engano, não só o engano, mas tem também onde o inimigo consegue operar, há de tudo. E aí o que acontece, irmãos? Elias mostra em primeiro lugar o que é um culto a Deus. Restaura o altar. Nós não precisamos inventar nada novo, nós temos que restaurar o que se perdeu no passado. Por isso, o livro bíblico nos ensina, procurai nas veredas antigas. Por isso, irmãos, as 3 mensagens angélicas têm base no Evangelho eterno. Não é nada novo que ensinamos. Nada absolutamente novo. O que ensinamos é o que está na palavra de Deus e sempre esteve. Apenas Deus está trazendo de volta as doutrinas perdidas da pureza das igrejas de Éfeso e de Filadélfia, e está trazendo agora ao seu povo luz nova, sim, mas sobre as profecias. Obrigado, irmão Marcílio. Amém. Né? Esse é o nosso escopo, é o Evangelho eterno. O que ensinamos é o Evangelho eterno e repetimos nada de novo. E então Elias, irmãos, que é o exemplo desse povo que se levanta agora, né? Se levanta agora, restaura o altar e me perguntem, ou perguntem para Elias, ou perguntem para a Bíblia. Elias começa a pular, Elias começa a cantar, Elias começa a gritar, nada contra o puro louvor, irmãos, mas o culto apresentado ali é uma restauração, ele restaura as 12 pedras, isso quer dizer, os ensinos dos 12 patriarcas, o ensino dos 12 apóstolos, e uma vez restaurado o altar, porque sem restaurar o altar, Deus não pode fazer milagres verdadeiros, é preciso restaurar o altar, é preciso restaurar a brecha que o diabo fez no muro da lei de Deus. Restaurando isso tudo, Deus agora pode atuar, porque agora ele reconhece esse culto sendo de fato um culto a ele. E então ele vai operar. E quando se restaura o altar, imaginem o culto que Elias presta. Diz o texto que Elias simplesmente orou ao Senhor. Pai, seja notório, Pai, que o que aqui faço, faço em teu nome. Desce fogo do céu e consome, inclusive a água que ele havia derramado ali. Irmãos,
na verdade, né, nós somos chamados a fazer este trabalho, tá? Então, voltando ao estudo, surgirão muitos falsos profetas. Irmãos, não se enganem. Um falso profeta, um pastor designado como falso profeta, ele não é um falso profeta porque ele é mau. Não é um falso profeta porque ele é ruim. Irmãos, os pastores, muitos deles são enganados. Eles realmente acreditam que são profetas de Deus. Aquela moça ali, aquela apóstola Sol, ela realmente acredita que tem a espada de 2 gumes, que é a espada do príncipe Emanuel. Irmãos, absurdo, mas ela acredita nisso. Ela acredita realmente que ela é a igreja de Apocalipse 12, irmãos. Mas por que chega a se acreditar nisso? Por que chega a se acreditar numa coisa tão absurda? Primeiro ponto, por não aceitarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Irmãos, a operação do erro é a pior coisa que pode acontecer para um pregador de Deus. É quando Deus diz, você não quer a verdade. A partir de agora, você estará sobre a operação do erro. Quando a operação do erro toma, você olha algo azul e vê verde. Você olha algo preto e vê vermelho. Você abre a Bíblia te diz santo, você entende profano, porque você está sobre a operação do erro. Tudo irá operar agora para te ensinar o erro. E onde surgiu isso? Porque você, em algum momento, não quis aceitar a verdade. Então, irmãos, quero colocar uma coisa assim para os irmãos. Não quero assustar ninguém aqui, irmãos. Isso está sendo dito principalmente aos falsos profetas, aos pastores. Jesus olhava para a multidão que o seguia, para os membros. Ele olhava com amor a eles e os tratava com muito cuidado. Porém, os doutores da lei e os falsos profetas, Jesus dizia, vós sois filhos do diabo. Agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Primeiro lugar, Jesus inclusive entra no templo com um chicote e expulsa todo mundo de lá. 2 perguntas, irmãos, e os irmãos não podem errar nisso. Ponto número 1. Imagina-se que Cristo pega o chicote e começa a bater em todo mundo. Não. Cristo usa o chicote para expulsar os animais que estavam ali dentro. E não tocou em nenhum animal. Porque Cristo, perfeito como é, que criou esses animais, jamais infligiria dor a um animal. Ele usa o chicote porque é o meio que os animais ali obedecem. Agora, podem acreditar no que eu lhes digo. Não pensem que Jesus estava com cara feia para alguém ali. Enquanto ele fazia isso, ele chorava. Quando ele dizia, vós sois filhos do diabo, ele dizia isso com dor no coração. Era uma verdade que se dizia, mas em nenhum momento ele perdeu a serenidade. Não imaginem nunca Cristo carrancudo com o chicote. Isso não é assim, certo? Ou seja, lembrem-se, amados, Jesus disse, eu vim trazer a espada, não vim trazer paz, vim trazer a espada. Como poderia aquele que é a paz trazer a espada e dizer não vim trazer a paz? Como? Na verdade, é simples. Aceite a espada. Eu vim trazer a palavra. Eu vim trazer a Bíblia. Aceite-a e você terá a paz. Não aceite e virá a guerra. Por que virá a guerra? Porque automaticamente você irá guerrear contra mim. Então o que Jesus está dizendo ali é para nós também. Nós, irmãos, não temos que levar cara feia, nós não temos que falar palavras, nós não temos que agredir as pessoas. Existe muita agressão no Facebook daqueles que se dizem cristãos, tenta colocar uma coisa que é verdade às vezes, o outro não aceita, imediatamente inicia o ataque.
Irmãos, nós precisamos falar a verdade. Nós viemos trazer a espada. Deixemos que a espada faça o trabalho. Ela própria vai fazer o trabalho. Ela é quem vai dividir medulas e ossos, e não a nossa cara feia, não as nossas palavras ríspidas, não os nossos ataques. Digo isso por amor aos irmãos. Todos nós temos que aprender isso, né? O apóstolo Tiago diz, né, que a língua é um pequeno membro, né? É um pequeno membro que está na nossa boca, mas que é impossível dominá-la, dizem algumas versões. Mas ele diz, vejam quão grande bosque incendeia. Irmãos, a palavra incendeia um bosque? O que é que ele está dizendo ali? Irmãos, na palavra de Deus, e tudo tem símbolos proféticos, tudo. Na palavra de Deus, homens são árvores. Jesus cura um cego, né? Vejo homens, como árvores os vejo. Então, árvores. A tua língua incendeia não uma pessoa, mas um bosque inteiro, irmãos. Ou seja, uma quantidade enorme de pessoas. Por isso, cuidado com a língua. E é por isso também que Deus nos diz, e essa é uma lição para o povo da verdade presente, para todos que nos ouvem aqui, há 6 coisas que o Senhor detesta e uma que ele abomina. Qual é que ele abomina? Nós sabemos, né? Então, tudo isso caracteriza os falsos profetas, que eles podem muitas vezes ser, entre aspas, inocentes. Tem aqueles que não são inocentes, tem aqueles que são inocentes, mas sempre que um profeta ensina o erro, é um falso profeta, ainda que sincero. Isso derruba toda a economia que se defende hoje. Ah, mas o pastor da minha igreja ele é muito bom. Ah, mas o pastor da minha igreja é bonzinho. Irmãos, não existe isso. Nós hoje não podemos ter pastores bonzinhos, nós precisamos ter pastores que nos ensinem a verdade. Se o pastor não ensina a verdade, ele pode ser tudo menos um pastor. Ok? Então, irmãos, tenham isso em mente. É muito mais perigoso um pastor bonzinho do que um pastor mau. É por isso que o diabo se apresenta como anjo de luz. Se o pastor é bonzinho, ele é muito mais perigoso, porque aí eu vou aceitar o que ele me ensina, porque ele é uma boa pessoa, ele é um bom caráter. Isto não prova absolutamente nada. Irmãos, nós precisamos da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, pergunto, como saber agora, se o texto diz, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Como saber, então, como estar escudado para saber quando esse pastor é falso ou não é? Ele faz um milagre, cura de fato uma pessoa. Você viu, era um amigo seu e você sabe que ele era cego, foi lá, o pastor, né, entre aspas, curou. E agora? Né? Irmãos, Jesus deu uma só regra para nós. Só uma. Mateus 7, 22 e 23. É uma regra só para detectar isso. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, não importa que pareça absurdo que o diabo tenha curado uma pessoa, isso não importa. A regra é a de Cristo e ponto final. Mateus 7 é a regra. Né? 22, vamos ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, pergunta número 1. Qual é a vontade do Pai em relação a nós? O desejo do Pai é este: a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esta é a vontade de Deus para nós. Então, se eu busco a santificação, eu estou procurando fazer a vontade do meu Pai. E é impossível fazer a vontade de Deus, ou seja, buscar a santificação, se eu não aceito os instrumentos de Deus para isso. Lembra-te do dia de sábado. A lei de Deus é um instrumento de Deus para a nossa santificação.
também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Deus não vai mudar a sua forma e os seus instrumentos para santificar o homem. Ele criou, ele tem o trabalho do Espírito Santo que convence do pecado. E ele tem o trabalho da lei que mostra onde você está pecando. Então, continuando, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, vejam bem, irmãos, aqui, muitos falsos profetas enganarão a muitos. É a mesma conexão que ele faz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Os falsos profetas não vêm em nome de Jesus? Os falsos cristos não vêm em nome de Jesus? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Usaram o nome de Cristo? Usaram. Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas curas, dizem algumas versões, outras versões dizem maravilhas. E Jesus vai dizer o quê? Então lhes direi abertamente, muito claro, nunca vos conheci. Onde está o problema deles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O problema, então, e a única forma de detectar é a iniquidade. E o que é iniquidade, irmãos? Por isso nós precisamos ser assim bem taxativos. Iniquidade. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, 4. É a Bíblia que tem que responder e não o que a gente acha que é. Porque a gente achando pode até chegar perto, mas não vai ter a resposta correta. Então, 1 João 3, 4 diz o seguinte: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, peraí, vamos seguir o raciocínio de forma clara. O problema é que comete iniquidade. Iniquidade, segundo a Bíblia, é pecado. Porque alguém poderia, daqui a pouco, dizer que não. É pecado. E agora vem a resposta final. Romanos 4, versículo 15. Romanos 4, 15. Aqui a gente encontra o problema, né? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, peraí. Onde não há lei, não há transgressão. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então, o que o Senhor está dizendo? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Farão milagres, enganarão muitos. Irmãos, os falsos profetas, eles só podem enganar aqueles que se dizem cristãos. Porque o mundano não quer saber nem de profeta verdadeiro e nem de profeta falso. Esses falsos profetas, eles enganam os chamados cristãos, porque senão não seriam falsos profetas. Né? Agora, né, por que eles enganam? Eles enganam simplesmente porque também foram enganados ou simplesmente resolveram servir ao inimigo. Em face do dinheiro, em face do poder, em face de um nome, isto não importa. Mas Jesus, repito, dá uma só regra para você detectar o falso profeta. Se ele pratica a iniquidade, e praticar a iniquidade é praticar o pecado, e praticar o pecado é não aceitar a lei de Deus. Por quê? É a lei de Deus que me mostra em que estou pecando. E não esqueçam que o sinal entre Deus e os seus servos, e um profeta é servo, lembre-se de Apocalipse 11, 18, os profetas, teus servos, um servo só é servo quando obedece. Por isso, né, os servos de Deus são aqueles que guardam o sábado. Deus não tem absolutamente nenhum servo que não guarde o sábado. Ok, irmãos? Isso precisa ficar muito claro.
Um servo só é servo quando obedece. E é impossível que alguém obedeça se não aprendeu ainda a validade do sábado, que é o sinal entre Deus e o seu povo. A irmã Valéria, só finalizamos o raciocínio e depois eu trago o texto para a irmã. Tá bem, irmã? A irmã está perguntando aí onde está falando de santidade, que é a vontade do Pai, né? O texto é, né? O desejo de Deus para nós é a vossa santificação, tá? Mas nós já buscamos para a irmã esse texto depois, tá bem? Então, né? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, irmãos, né? Hoje nós tivemos um pequeno exemplo disso, né? O inimigo tentou barrar o hangout, né? Os irmãos perseveraram, finalmente, né? Deus venceu. O hangout está acontecendo. Se não tivéssemos perseverado, se tivéssemos desistido, obviamente o hangout não estaria acontecendo, né? No final dos tempos agora, o pecado será tão grande que nós seremos tentados a ver o pecado como algo comum. Mas nós precisamos perseverar até o fim. Acreditar que, embora o mundo esteja se derretendo em pecado, né, Deus é maior. E então, este evangelho do reino, é o evangelho eterno que falamos, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, irmãos. Irmãos, isso é importante. No momento em que iniciar as perseguições, no momento em que nós tivermos a coragem de falar a verdade, no momento que conhecermos a verdade, né, nós entenderemos que a pregação não é só falar, é preciso dar o testemunho. E naquele momento, irmãos, quando o povo de Deus estiver sendo perseguido, será um testemunho poderoso para pessoas que simplesmente pelas palavras não poderiam entender isso, né? Então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ok? Bom, irmão Marcílio, são 10h14, acredito, né, que está bom para hoje. Aí eu vou estar apenas puxando o texto bíblico aqui para a irmã, e enquanto isso, irmão Marcílio, por favor, né, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser colocar alguma coisa a mais, fiquem à vontade, é contigo, meu irmão. Amém. Amém. Se tiver algum irmão que está na sala e tem alguma colocação, uma pergunta para fazer, fique à vontade, coloca lá no chat, que eu coloco. Apenas para a irmã que pediu aí, irmã, o texto está aí, tá bem, irmã? Ok. Ok, perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar, irmão. Vamos orar? Perdão? Vamos orar? Vamos sim. Vamos orar que já é tarde. E nós voltaremos no sábado, às 16h30, com a continuação desse estudo, que é Mateus 24, a partir do verso 15 ali, que fala diretamente sobre o refúgio, né? Vai ser interessante. O irmão Robson, ora, irmão, por favor. Amém, irmão. Amém. Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Obrigado por ter permitido que esse hangout fosse realizado nessa noite. Satanás tentou, de alguma maneira, dissipar esse estudo, mas o Senhor colocou nos nossos corações essa perseverança e esta fé que precisa nos
mobilizar em prol, Senhor, do teu reino e da tua obra. Agradeço pela vida de todos os irmãos que participaram desse estudo e que todos nós podemos, de fato, não apenas pregar a tua palavra, o teu evangelho eterno, mas que possamos ser cartas vivas de Cristo, anunciando a verdade presente para todos aqueles que não conhecem a tua palavra e também não te conhecem, Senhor. Porque se conhecer verdadeiramente a tua palavra, eles passarão a te conhecer de fato e ao teu Filho também. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar com uma excelente noite a todos os amados irmãos na tua gloriosa e santa presença. E até sábado, às 16h30, com a continuação desse estudo. Nós oramos e bendizemos o teu santo nome, agora e sempre. Amém. 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 Muito obrigado pela paciência de todos, irmãos. Eu creio que hoje Deus nos deu uma lição valiosa, né? Não, se não pela palavra, mas até pelo que aconteceu aí no Hangout, né? Uma vez que o Senhor mostra, né, que a perseverança traz a paciência, né? E é uma prova de fé, né? Então, enquanto nós acreditamos que finalmente Deus possa vencer, né, e pode mesmo, né, as coisas creio que acontecem, Deus deixa inclusive a sua promessa valendo em nossos corações, né? Amém? Amém. Boa noite, irmão Rogério, meu irmão Fabiano, irmão Marcílio, irmã Joana. Deus abençoe a todos. Excelente noite com Cristo. Amém. Muito obrigado. Um abraço para o teu menino também. Ósculo Santo a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs.